E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Dino e vou fazer com vocês uma revisão Enem com o tema separação de misturas. Vamos lá? Bom, em primeiro passo eu tenho que saber quais são as técnicas de separação de misturas heterogêneas. Então você tem uma mistura heterogênea, ela é automaticamente classificada em um dos 4 grupos principais. Então, imagina 4 grupinhos e primeiro grupo, fase gasosa e fase sólida. Como que eu separo um gás de um sólido numa mistura heterogênea? Filtração, tá? A única técnica que a gente vai estar utilizando é a filtração. Exemplo, aspirador de pó. Para separar fase líquida e líquida, são dois processos. A decantação, onde você deixa o líquido descansar, e você separa as fases, e a siforação. Você pode estar utilizando uma mangueirinha para retirar uma das fases. Separar fase sólida e sólida. Aí são várias técnicas, um total de 10. A gente vai ter a catação, onde você utiliza as mãos, a flotação, onde você usa um líquido com densidade intermediária, aí uma fase flutua, outra fase afunda, a fase mais densa afunda, ventilação, onde você usa o vento para arrastar uma das fases, levigação, onde você usa um líquido, geralmente a água, para arrastar a fase menos densa, tamização ou peneiração, onde você usa uma peneira para separar por tamanho da fase, separação magnética, onde você utiliza para atrair os materiais que são ferromagnéticos, com ímã, a dissolução fracionada, quando você tem uma mistura heterogênea em uma das fases, é possível dissolver utilizando um líquido, a fusão fracionada, quando você pode estar derretendo uma das fases sem comprometer a outra fase pelo aquecimento, a cristalização fracionada, que é quando você dissolve toda a mistura heterogênea e você resfria. E ao resfriar, você consegue separar o material que é menos solúvel do mais solúvel. E a sublimação, quando uma das fases puder ser sublimada. Legal? Na separação de fase sólida e líquida, a gente vai ter 5 processos. Filtração simples, que usa a gravidade. Filtração a vácuo, que você vai utilizar a redução da pressão para fazer a separação das fases. Centrifugação, onde o material mais denso por rotação fica nas paredes do recipiente e menos denso ele fica ao centro. A decantação, onde você deixa o material descansando e o material sólido, que se for mais denso, ele afunda e separa das fases. E a floculação, onde você adiciona produtos químicos que vão formar flocos. Esses flocos, por arraste, quando eles vão decantando, eles são arrastados. Legal? Então, são essas as técnicas de separação de misturas heterogêneas. É bem interessante você dar uma olhada, porque são 18 técnicas diferentes. Depois a gente vai trabalhar com a separação de misturas homogêneas. Então, você tem uma mistura homogênea que é formada por uma única fase, aí ela ela é classificada em uma das 3 divisões. Então eu tenho sólido e líquido, líquido e líquido, e gás e gás. Se tiver uma mistura homogênea de uma fase, que é formada por um sólido que foi dissolvido num líquido, como que você separa? 3 processos diferentes. A destilação simples, trata-se da vaporização do líquido com a sua posterior condensação. A osmose reversa, quando você aplica uma pressão em cima de um líquido hipertônico que está separado de um líquido hipotônico por uma membrana semipermeável, e essa pressão mecânica tem que ser maior que a pressão osmótica. A evaporação, quando você puder descartar o líquido. A gente também tem separação líquido e líquido, a destilação fracionada, que você utiliza para separar líquidos com ponto de ebulição diferente, quando tiver uma mistura homogênea, exemplo no refino do petróleo, e a dissolução fracionada, quando você tem uma mistura homogênea e você usa um outro material para extrair o líquido do meu sistema homogêneo. E a gente tem a liquefação fracionada, que é um processo onde você resfria o líquido e você consegue separar por liquefação, e a difusão fracionada, quando você coloca gases com massas molares diferentes e o gás mais leve, com menor massa molar, acaba tendo maior velocidade. É utilizado também essa técnica no enriquecimento do urânio. Legal? Vamos lá então. A gente tem na mistura heterogênea 18 técnicas, nas misturas homogêneas 7 técnicas. Dá um total de 25 técnicas diferentes. Então peguei as questões do Enem 2017. Vamos a ele? Então, na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia.
Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Bom, vamos pensar então. Então a gente está à noite, frio, ao raiar do dia, bateu o sol. Então a gente tem o quê? Calor. Se a gente tem calor, então a gente está tendo uma técnica que você vai fornecer calor e vai haver o quê? Uma mudança de estado físico. Então, o que tem que guardar? Falou de mudança de temperatura, vai classificar nas separações geralmente homogêneas. Então, a gente vai ter o quê? A evaporação. A alternativa que fala sobre evaporação, no caso, volatilização das substâncias de interesse, é a letra A. Mais uma questão. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratório, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função. Então, na centrifugação, a gente tem uma rotação e nessa rotação, o que vai acontecer? Os materiais mais densos eles vão para a parede do recipiente e os materiais menos densos acabam ficando no centro. Então, é baseado na diferença de densidades. Mais uma letra A. Legal? Mais uma questão do Enem 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. A gente tem aqui um esquema com várias técnicas de separação. Então ele fala, o óleo de linhaça será obtido na fração. Vamos pensar um pouquinho. Então a gente tem o quê? A farinha de linhaça. Essa farinha de linhaça teve uma adição do éter etílico. Teve a adição do éter etílico, então o que vai acontecer? Ela vai, por filtração, eu vou ter um resíduo 1 e eu tenho um extrato etéreo, que é a fase orgânica. Então o que o óleo de linhaça é? O óleo de linhaça é um composto orgânico. Se é um composto orgânico, ele vai estar no extrato etéreo. Bom, e agora? O extrato etéreo vai fazer a destilação. Na destilação, aí eu tenho a separação do destilado 1 e do resíduo 4. Vamos pensar um pouquinho. O que eu tenho nessa fase orgânica? Nessa fase orgânica eu tenho éter etílico, que é o composto, o éter formado por dois radicais etil ligados ao oxigênio, e a gente tem o óleo de linhaça, que tem massa molecular elevada. Então o que eu tenho que lembrar? Bom, tem massa, as substâncias são apolares, que vai formar uma fase orgânica, mas se eu tenho uma massa molecular elevada, então o quê? Ela tem um ponto de ebulição mais alto também. Então, peguei no extrato etéreo, fiz a destilação. Quem vai ser o destilado 1? O destilado 1 vai ser o éter. E o resíduo 4 vai ser quem? Vai ser o óleo de linhaça. Tá legal? Então, adicionei o éter, fez o extrato etéreo, que é a fase orgânica. O óleo está na fase orgânica. Destilou. O destilado, que é quem vaporizou e condensou, é o éter, que você usou para extrair. E o resíduo vai ser o óleo. Então, o óleo de linhaça será obtido na fração resíduo 4, letra E. Legal? Mais difícil a questão. Mais uma questão. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo da osmose reversa de obtenção da água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes da pressão osmótica e pressão mecânica apresentem. Então, o que eu tenho então? Na pressão osmótica, eu tenho o líquido passando meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, o que eu tenho no meio hipertônico? É água salgada. E na água potável, meio hipotônico. Então, está passando água da água potável para água salgada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cancelar a pressão osmótica e fazer a osmose reversa. Fazer o quê? Fazer a água e da água salgada para a água potável. Então, a osmose reversa é isso.
Então, como que eu consigo fazer a osmose reversa? Se você aplicar uma pressão mecânica maior que a pressão osmótica em sentido oposto. Então, sentido oposto e maior intensidade da pressão mecânica é outra letra E. Legal? Olha, foram 17 questões de Química no Enem 2017 e das 17 questões, 4 foram separação de misturas. Legal? Então, o que eu recomendo para vocês? Estudar bem essas 25 técnicas de separação de misturas e possivelmente vai cair também uma quantidade bem legal de questões de separação de misturas. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu joinha, compartilhe com seus colegas. Bons estudos, boa prova do Enem e até mais!